Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pocket de Flow. Eu sou a Suelen, estou aqui com o meu colega Matheus e a nossa convidada de hoje é a Maíra Pereira, que é gerente de ESG na Arauco Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui, Maíra. Muito obrigada, por aceitar o nosso convite. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho, sobre você, sobre sua história aí, sua carreira na Arauco. Sueli e Matheus, eu que agradeço a oportunidade. Prazer estar aqui falando sobre mim, sobre a Arauco e sobre o cuidado com as pessoas e com o planeta. Bom, sou mulher, hétero, casada, tenho um filho de 4 anos, sou curitibana, nunca tive coragem de sair daqui, né? Sou formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Química Ambiental. E aí, saindo da faculdade, iniciei um mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental pela Federal. No paralelo, tive a oportunidade dentro da empresa que eu estava de fazer um MBA em gestão de negócios. Então, acho que de formação é isso. Falando um pouco da minha experiência profissional, eu comecei em 2006, 20 anos, aí trabalhando com meio ambiente, dentro de uma grande indústria, aqui em São José dos Pinhais, na grande Curitiba. E como estagiária já eu sempre quis entregar mais e fazer mais. Eu era aquela estagiária que o gestor dava atividade, dava 2 horas, 3 horas, terminei, me dá uma nova atividade, me dá uma nova atividade. E aí minha gestora pegou e falou, quer saber, eu tô com um desafio aqui do fundador, que ele quer que a gente faça o primeiro inventário de carbono da empresa. Em 2006, não existia muitas metodologias aqui no Brasil para fazer inventário, e comecei a estudar IPCC, GHG Protocol, e entreguei o primeiro inventário dessa indústria na época, e foi meu trabalho de conclusão de curso, que me abriu muitas portas, porque frente a isso, logo no ano seguinte, a FGV abriu o Programa Brasileiro GHG Protocol, que era para a gente estruturar uma ferramenta e um standard para fazer o inventário para as indústrias do Brasil, para a gente tropicalizar as metodologias que existiam na época. E aí começou toda a jornada de carbono e conhecimento, né? Não era no segmento florestal, que hoje eu estou, mas eu aprendi muito sobre como fazer inventário, como auditar inventário e ser auditado. Também consegui dar sequência nesses estudos nas ferramentas de proposição de políticas públicas para a descarbonização do país. A gente estudou, junto com a Fundação Getúlio Vargas, também a questão de mercado de carbono, qual que seria o melhor modelo para o Brasil de mercado de carbono. E hoje a gente vê que o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão vem muito em linha com o que a gente estudou na época. E a gente desenvolveu ferramentas também para avaliação de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas já estão acontecendo, Sim. né? E só vão se intensificar. Então, como é que a gente olha para o que pode vir, quais são os impactos que a gente tem para o segmento? E isso foi ao longo da minha trajetória dentro dessa indústria. Eu fiquei 14 anos lá e, mais recentemente, estou há 3 anos e meio dentro da Arauco, aprendendo muito sobre o segmento florestal. Acho que a gente aprende a vida inteira com diferentes negócios, com diferentes pessoas. Acabei de participar do podcast aqui que foi gravado anteriormente com o Mário Neto, que é o meu gestor, e com o Joésio da STCP, também aprendi muito sobre isso. Então, acho que a gente vive aprendendo na nossa vida, né? Então, acho que esse é um pouquinho sobre mim. O aprendizado é contínuo, né? Isso Sempre. mesmo. Obrigado pela presença aqui no nosso Pocket. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Como que a Arauco faz a integração cultural entre tantas unidades espalhadas pelo Brasil e pela América Latina? Como que o time da Arauco trabalha para desenvolver essa gestão cultural e sempre olhando no progresso, na- no crescimento da empresa? Eu vou começar essa pergunta falando um pouquinho da origem da Arauco, que eu acho que diz muito da onde que a Arauco é, de quais são as nossas crenças e por que que é tão fácil a gente ter uma cultura única. Mas há mais de 50 anos atrás, o Chile vinha sofrendo com a degradação de áreas, em função das atividades que eram realizadas prioritariamente no país. E nisso ele chamou o grupo Copec, né, para fazer a restauração de áreas degradadas por meio do plantio de árvores. Então, o grupo Copec topou a iniciativa, né, é um grupo bastante empreendedor, né, e começou um plantio de florestas comerciais para a recuperação das áreas degradadas em conjunto com as florestas nativas, né? A gente sabe que hoje a gente faz um mix
né? Não somente com florestas comerciais, mas sempre com as florestas nativas em conjunto. E aí, logo surgiu a oportunidade de fazer a aquisição de uma empresa de celulose. Já que eu já tinha matéria-prima, né? Estava plantando a minha matéria-prima, por que não ter uma fábrica que pudesse valorizar esse insumo e tornar um negócio para a empresa? E essa fábrica ficava na cidade de Arauco. Então, aí que Uau. surgiu o nome da empresa. Então, a madeira, a restauração de áreas degradadas, o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente é da onde surgiu a Arauco. E isso é muito forte em tudo que a gente faz. Hoje, o propósito, né, que a gente materializou é a partir de fontes renováveis e da madeira e da natureza, a gente contribui com as pessoas e com o planeta. Então, isso é muito vivenciado pela Arauco em tudo que a gente pensa. O porquê da nossa existência é contribuir com as pessoas e com o meio ambiente. Paralelo a isso, a gente tem os valores que são muito fortes para a gente. Passei por algumas empresas, né, no início da carreira, entre a indústria que eu comecei e a Arauco teve outras oportunidades, mas eu vejo a Arauco muito forte em segurança sempre em primeiro lugar. É o primeiro valor da Arauco e você vê isso muito forte dentro das nossas operações. O bom cidadão, que é como a gente gera valor para as comunidades onde a gente está inserida, nosso segundo valor, e hoje ele está sempre em primeiro lugar junto com a questão da segurança dos nossos colaboradores. A gente tem como valor também o trabalho em equipe, então quem cuida do planeta, quem cuida das pessoas, não é área de pessoas, não é área de RH, não é área de meio ambiente, não é área de ESG, isso está bem transversalizado dentro da nossa cultura. A gente quer ser melhor sempre, inovação e excelência. Então, a gente vive muito o nosso propósito e os nossos valores. E para desdobrar tudo isso, né, para não ser só aquela mensagem que o presidente fala e ninguém faz acontecer, ou o que está no quadrinho da parede do chefe, Para né, colocar no. a gente tem toda uma estrutura de um comitê de mudança cultural. A Arauco, aqui no Brasil, ela começou em 2002 por meio de um escritório comercial vendendo produtos da Argentina. Mas logo em 2005 ela fez a aquisição da Placas do Paraná. Se vocês forem da região, vocês devem conhecer a Placas do Paraná. Então, em 2005 a gente fez a aquisição da Placas do Paraná. Sequencialmente, a gente fez a aquisição da Tafisa e depois de Maciça. Então, são empresas diferentes com culturas diferentes. E como é que a gente traz a cultura da Arauco para toda essa operação? A gente tem os nossos comitês de mudança cultural. Então, a liderança da planta se reúne toda semana para falar de questões de mudança cultural. Onde é que a gente está agindo bem, onde é que a gente não está. A gente tem ritos e pautas que devem ser seguidos, mas é o gerente da planta, o dono da planta, né, quem toma as decisões de cada unidade, com todo o time de liderança que participa desse comitê, e eles semanalmente fazem isso. Esse mesmo comitê, ele tem como atribuição ir conversar com as equipes, que a gente chama de equipes seguras, sempre focando em segurança sempre em primeiro lugar, mas a gente não fala somente de segurança, a gente fala de questões, hoje em dia, de assédio, por exemplo, questões que a gente precisa trabalhar, as questões ambientais são ancoradas, as questões de cuidado com as pessoas e de cuidado com o planeta são trabalhadas dentro desse comitê. Então, a gente tem uma ferramenta muito forte, que é a liderança visível e percebida falando da cultura da Arauco. Né? E as equipes seguras, elas têm práticas que elas devem fazer relacionadas a isso para vivenciar o nosso propósito e os nossos valores. Então, é um sistema, é uma governança muito robusta que a gente consegue alavancar os resultados. E a tomada de decisão de investimento, ela é primeiro da parte cultural ou da parte monetária? Como que vocês tomam a decisão de investimentos? Tem um mix, né? Tem A gente mix. não pode olhar o custo pelo custo, o valor pelo valor, né? A gente tem todo o processo de investimento focado em como sim a gente alavanca e sustenta os negócios. Então, a gente sempre faz uma avaliação multidisciplinar de cada projeto, de cada oportunidade, para a gente entender quais são os riscos e oportunidades relacionados para o negócio, né? E a gente estava, um pouquinho antes da nossa conversa, falando de ESG, né? Qual que é a importância do ESG? A gente sempre busca levantar quais são os riscos que a gente tem dentro do nosso negócio e quais são as oportunidades que a gente tem para alavancar, para tomada de decisão, não olhando somente para a parte financeira, mas olhando também para as questões ambientais e sociais. Certo. Tá. A gente sabe que a Arauco é muito respeitada pela qualidade do produto, pelo material que vocês vendem.
E como que funciona na Arauco a questão da rastreabilidade dos produtos do fornecedor? Como que vem lá da floresta até o produto final? Perfeito, perfeito. Acho que essa é uma boa pergunta. Hoje, quando a gente olha o tema de maior materialidade para o negócio, para o segmento, é a questão da rastreabilidade da madeira, né? Sim. A Arauco, desde 2003, tem o compromisso público de não realizar conversão de áreas. O que isso quer dizer? As nossas florestas, elas não podem vir de áreas com florestas nativas. A gente busca áreas antropizadas, já áreas degradadas, para fazer o plantio das nossas florestas. E a gente também monitora que isso aconteça com os nossos fornecedores. Mais recentemente, acho que aqui, né, o público desse Pocket aqui, ele conhece um pouco, né? Recentemente a gente fez a venda dos ativos florestais que suprem Arauco Madeiras, que a gente fica aqui para o sul, né? E aí a gente implementou todo um processo, a gente reestruturou o nosso processo de madeira controlada. A gente tinha florestas até 2023, mas a gente não atendia 100% da nossa demanda, né? A gente atendia cerca de 30% das nossas demandas e 70% vinha de mercado. Então, o processo de madeira controlada faz parte da realidade da Arauco. O que a gente precisou fazer foi reestruturar, porque como a gente perdeu a floresta, a gente reestruturou, a gente perdeu a diretoria e a estrutura que tinha dentro da diretoria florestal, mas a gente incorporou todo o processo de rastreabilidade da madeira junto com a gerência que faz a compra da madeira. Então, quem faz todo o processo de rastreabilidade da madeira é quem está olhando para o planejamento e para a aquisição da madeira. Desde o sistema de diligência, né, olhar se a área de fato não foi convertida, se não tem áreas de alto valor de conservação ameaçadas, as questões de cuidado e as questões fundiárias das fazendas, né, e as questões de atendimento aos requisitos legais, bem como as auditorias que a gente roda com muita proximidade para os nossos fornecedores, é feito pela área de abastecimento. Hoje a Arauco tem cerca de 220 a 240 fornecedores, esse número ele dá uma flutuada dependendo da demanda e das oportunidades que a gente vai mapeando, e cerca de 40 a 45% são certificados FSC. Então, um fornecedor que é certificado FSC, ele já passa pela auditoria de terceira Sim. parte e não demandam que a gente faça auditoria novamente. O que a gente precisa garantir é que o certificado dele está ativo e que a madeira que a gente está comprando faz parte desse certificado. Então, a gente faz sempre essa checagem. Os outros 55%, a gente tem que rodar todo o processo com a equipe interna. E aí a gente tem todo o sistema de rastreabilidade da documentação deles e fazer auditorias muito próximas. E a Arauco aí ela é certificada FSC, cadeia de valor, madeira controlada, multi-sites, que também garante para o nosso cliente que a gente está trazendo a melhor rastreabilidade, a melhor madeira para o nosso processo. Então, 100% da madeira que a gente usa hoje ou é certificada FSC ou passa pelo processo da madeira controlada dentro da Arauco. Então, a gente garante a rastreabilidade de 100% da nossa madeira, assim. Entrando na empresa, como 100% é auditada, não tem risco de eu ter misturas de madeiras internamente, porque 100% é rastreado. E também algumas certificações exigem que ela seja separada e dedicada, né? Por exemplo, o FSC Sim. tem que ser separado. Se você parte para um processo que parte é certificado e parte não é certificado, você tem que ter toda essa rastreabilidade internamente dentro da sua fábrica. Como a gente assegura via processo de madeira controlada, a gente pode ter a madeira certificada FSC com a madeira certificada pela Arauco por madeira controlada se misturando dentro do nosso processo. Bom, a gente estava falando anteriormente sobre a questão do ESG, né? Como que está atualmente. E a gente sabe que o ESG hoje é algo que é a realidade. As empresas estão passando por esse momento, algumas se adaptando, outras já com um processo pleno e dentro da cultura da empresa. Como que você enxerga os desafios para o ESG nas empresas do setor madeireiro ou, no caso, na Arauco? Quais são os desafios para os próximos anos, não só da Arauco, mas do mercado todo para o segmento? Eu tenho certeza que a Arauco já entendeu muito bem que ESG não é uma moda, não é um falar, é um fazer
de fato acontecer e dar visibilidade para o que a gente faz também, né? Recentemente a gente teve uma, uma mudança de postura da Arauco. A Arauco é uma empresa chilena e uma empresa conservadora. Então, a Arauco não compartilhava as suas práticas, não comunicava. Era muito difícil da Arauco estar sentada aqui gravando com vocês para a gente falar das práticas que a gente faz. E aí, com a demanda do projeto e com avanços que a gente teve, a gente entendeu que dar visibilidade para o trabalho que é feito também é importante. Porque você faz uma corrente do bem, você influencia as pessoas e você influencia as empresas parceiras a seguir o mesmo caminho, você influencia o consumidor final a pensar nos atributos de sustentabilidade dentro de um painel de madeira quando a gente vai comprar, a gente influencia um arquiteto a especificar. Então, a gente precisa contar também o que a gente está fazendo. Então, eu olho muito assim, ESG não pode ser só uma fala, tem que ser feito. E depois que você fez, você construiu, você tem resultados satisfatórios, você tem que dar visibilidade para que você gere uma onda do bem também e consiga trazer mais pessoas para essa onda também, né? Não é falar por falar. Dentro do setor, a gente olha dentro da nossa materialidade, né? A gente fala que hoje a gente olha muito para o ABC+. O que é o ABC+, né? É água, biodiversidade, carbono e o mais é a questão de resíduo. Então, os principais desafios para a gente tá muito associado aos desafios mundiais, né? As mudanças climáticas, se você olhar para o Fórum Econômico Mundial, tá como principal risco para a humanidade para os próximos 10 anos há um longo tempo, né? Então, mudanças climáticas é um tema material para a gente. A questão de disponibilidade hídrica ela é muito importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das nossas florestas. Então, a gente faz todo um monitoramento do ciclo hidrológico das nossas florestas, porque se faltar água, eu não tenho mais floresta para ter matéria-prima para as minhas indústrias. A questão de biodiversidade, né? A gente sabe que os serviços ecossistêmicos são cada vez mais relevantes e a gente tem que quebrar um pouquinho do paradigma, né, que a floresta comercial é uma ameaça para a biodiversidade. A floresta comercial, ela sempre está associada a uma floresta nativa. Se você olhar os dados do Brasil, hoje as indústrias da floresta plantada têm cerca de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. Mas junto com esses 10 milhões de hectares, a gente tem 7 milhões de florestas nativas que estão sendo conservadas e recuperadas. E a gente faz esse mix e que as florestas vivem em harmonia. E a floresta comercial, ela viabiliza a gente restaurar as florestas nativas. Então, não dá para falar que é o segmento que mais conserva a natureza, mas a gente tem no DNA a conservação da biodiversidade muito associada. Mas o manejo das florestas ajuda muito na conservação da biodiversidade, né? Muito. Porque toda floresta certificada tem que ter um controle muito forte, muito restrito do que tá lá, né? Monitoramento de fauna, monitoramento de flora, monitoramento do ciclo hidrológico. Sim. A gente vê espécies ressurgindo após a chegada de florestas comerciais em conjunto com as florestas nativas que trazem esse bem para onde a gente está também. Exatamente. E falando ali, que você citou, né, dessa questão das mudanças climáticas, tudo. Esse ano a gente tá aí com um fenômeno do El Niño, né, que todo mundo, né, todas as reportagens falando que vai afetar muito. Vocês fazem algum planejamento específico para esses fenômenos? Esses ciclos. Contratempos. Contratempos climáticos que tem? A gente investe muito, né? Vamos lá, falando um pouquinho da estratégia de carbono da Arauco como um todo, né? Então, acho que toda a gestão de carbono começa com um inventário de carbono. A gente saber o quanto que a gente emite e o quanto que a gente remove, né? Então, a Arauco foi a primeira empresa do setor a desenvolver uma metodologia que possibilitasse a gente certificar que as nossas operações removem muito mais do que emitem, né? A gente desenvolveu, eu vou falhar agora com dados, mas se não me falha, foi o inventário de 2017 que a gente auditou. E aí a gente tem, por exemplo, a gente emite 4 milhões e 600 mil toneladas, mas a gente remove 14 milhões. Então, o nosso net é muito mais do que carbono neutro. A gente tira muito mais carbono da atmosfera do que a gente remove.
Legal, Maíra, ótimo. Então a Arauco pode ficar tranquila que ela já está fazendo o papel dela na sociedade. Não, não é o caminho que a gente acredita. A gente acredita que a gente precisa muito mais do que somente essa neutralização das nossas operações, e a gente tem metas públicas de descarbonizar, tanto no escopo 1 e 2, para quem não sabe, um pouquinho de inventário, escopo 1 e 2 é o que a gente tem, que a gente controla operacionalmente, então as minhas florestas, o quanto que eu aplico de fertilizante, a minha empilhadeira, quanto consome de combustível, a minha frota própria, o meu consumo de energia elétrica, escopo 1 e 2, mas escopo 3 também, que não é aquele que a gente controla operacionalmente, mas é importante para a nossa operação. Então, a gente tem essas metas públicas e vem perseguindo ano após ano com estratégias de descarbonização também, né? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, 70% da energia que a gente consome provém de biomassa. 28% de energia elétrica, e a partir do ano que vem a gente já tem o certificado de que ela venha de 100% de fontes renováveis, e somente 2% são de combustíveis fósseis. E projeto após projeto a gente vai ganhando eficiência, reduzindo nossos consumos e buscando migrar também para combustíveis renováveis. A gente também tem a meta de ter zero envio de resíduos para aterro. O aterro também é um potencial emissor de metano. Existem hoje aterros que queimam metano e transformam em CO2 para diminuir a pegada, mas a gente também quer zerar esse tipo de emissão. Então, a gente tem a quantificação, a gente tem a mitigação e a gente tem os cenários de riscos, né? Que você falou, e aí, o El Niño, como é que tá? Como é que vocês estão se preparando? Então, para a gente, o maior risco que a gente tem hoje nas nossas operações são os incêndios florestais. E para combate a incêndio, a gente tem protocolos muito sérios de combate a incêndio. Desde as nossas indústrias, né? A gente fica monitorando questões de faíscas dentro dos nossos processos que já geram alarmes e interrompem a nossa operação e acionam sistemas de combate automatizados. Como nas nossas operações florestais também a gente tem protocolos de atendimento às emergências bastante expressivos. Legal. Dependendo da situação, pode haver até autocombustão, né, em alguns casos, que é comum. Para empresas que estão, né, implementando essa questão do ESG agora, né, o que você daria de dica para eles para começar? Qual o primeiro passo? Eu gosto de acreditar e pensar e influenciar que ESG não é só para as grandes, ESG é para todo tamanho de empresa. E você tem que pensar em quais são os riscos e oportunidades para aquele negócio. Né? Eu estava esses dias falando numa apresentação do Sistema S. Falaram, eu gosto que você traga como é que ESG funciona pro vendedor de cachorro-quente da esquina. Falei, gente, vamos lá, então vamos falar para o vendedor de cachorro-quente da esquina. Está tendo uma mudança de hábito alimentar importante na sociedade. O cachorro-quente, talvez ele não seja a comida mais saudável para a opção da comunidade. E os hábitos noturnos também estão se mudando. Se ele não estiver atento a esse risco para o negócio dele, ele não buscar diversificar, colocar talvez um sanduíche um pouco mais natural, pode ser que ele vá perder mercado. As pessoas deixem de seguir. Porque a gente vê, né, as fast foods trazendo questões mais saudáveis para a sua alimentação. Então, ESG tem que começar na avaliação do que é risco e oportunidade para o negócio. E aí a gente fala de meio ambiente, a gente fala de sociedade, a gente fala de negócio, de governança, né, a questão de transparência, de idoneidade. Se você é uma empresa que não é íntegra, daqui a pouco você não tem mais fornecedor querendo te vender material. Então, a gente tem que trazer muito para o negócio em si. Então, é entender do negócio, não existe caixinha pronta de ESG. Não, ESG você tem que começar aqui, ali, ali. Cara, você tem que entender o negócio, você tem que olhar o que no setor já existe de temas importantes, porque tem avanços em estudos, você não precisa saber saindo de tudo, né? Mudou, a Maíra mudou de segmento, agora ela não sabe. Cara, existe uma grande literatura para ler, para você se aprofundar e você buscar entender de fato qual que é o risco e qual que é a oportunidade. Depois que você entender isso, se você quer falar com o executivo, você tem que ter dados. Não vá falar com o executivo sem um indicador, sem dados e fatos, porque daí fica aquela coisa, mas lá vem ela, né, com aquele papinho de volta. Quando a gente olha para ESG, por exemplo, o cuidado com o carbono, quando você começa a trazer uma economia de consumo de energia, você traz uma redução de custo para o executivo, você vai ganhando espaço, você vai mostrando a relevância, você começa a reduzir a geração de resíduo.
O resíduo, muitas das vezes, ele está associado a um custo de destinação, de transporte. Se você reduz a geração, você está reduzindo esse impacto de custo dentro da operação. E aí você vai ganhando relevância, vai conseguindo trazer as questões ambientais para a pauta. Mesma coisa as questões sociais. Se você não tem uma licença da sua comunidade para operar, você pode ter riscos legais importantes, né? Abaixo-assinados contra a empresa, ações civis públicas que são movidas. Então, quando você olha para a comunidade, se apresenta para a comunidade, você mostra o que você faz, você entende quais são as demandas da comunidade e começa a atuar para gerar ainda mais valor para a comunidade, você tem essa licença social para trabalhar, mas você tem também a comunidade interessada em vir para a tua operação, em ser empregado da tua empresa ou de prestar um serviço para a sua empresa. Putz, a Arauco é legal, a Arauco faz isso, a Arauco ajudou minha família nesse ponto. Então, você tem que trazer para o negócio e tem que ter indicadores. Se for alguma dica para começar com ESG, é isso. Entender o negócio, ver quais são os riscos e oportunidades e conversar com os executivos com dados e fatos. Trabalhar com provas. É isso aí. O número nunca mente. Nunca mente. Mas é interessante você falando, na hora que você estava falando da questão de mudança de perfil, eu lembrei das bebidas, né? Bebidas alcoólicas, que eles tiraram o share de investimentos em mais unidades de bebidas alcoólicas e foram para energéticos, refrigerantes, zero açúcar. A Coca-Cola hoje já vende mais a Coca-Cola zero açúcar do que a normal. Então, é uma mudança, né? Tem que estar tendo um movimento, gente. É um risco para o teu negócio. Alimentação saudável, você vai ficar contra? Não, se junte à alimentação saudável, certo? Até comer menos, né? As pessoas estão reduzindo as porções, tem porções menores. Agora com o Monjaro aí ajudando todo mundo, tirando a fome do pessoal. É isso mesmo. Bom, mas Maíra, nós vamos caminhando agora para o final do nosso Pocket. E eu gostaria que você fizesse uma palavra final, um comentário final sobre o pessoal, igual a excelente pergunta da Suelen, sobre como que o empresário pequeno e médio pode olhar para o ESG, mas uma mensagem para todos os nossos seguidores e ouvintes do nosso Pocket. Não, vamos lá. E acho que vamos focar na madeira, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma grande aliada para o cuidado das pessoas e para o cuidado do planeta, né? A gente fala muito na Arauco que a madeira, ela é muito mais do que um material, né? Sim. Ela é versátil, ela não está só num painel de MDF e MDP, que é hoje o negócio que eu estou atuando, mas por meio da celulose ela pode estar na roupa, ela pode estar dentro das construções, né? Então, ela tem uma versatilidade muito grande. Ela está aqui no papel, ela está nas embalagens, na energia que ela gera também. Ela é atemporal, ela está junto com a gente há milhares de anos aí, vai continuar junto com a gente, e ela é renovável. E no renovável eu não trago somente o atributo do carbono, mas do bem que ela faz, né, para o solo onde ela está crescendo, para a biodiversidade que ela está auxiliando, para a comunidade que ela olha quando a gente está fazendo um manejo adequado e cuidando das questões que de fato precisa cuidar. Então, eu acho que a gente deve apostar na madeira porque ela traz atributos importantes e atributos necessários para a gente ter uma vida com qualidade. Não sei vocês, mas eu tenho um filho de 4 anos e eu me preocupo muito com o mundo que a gente está deixando para ele. Uhum. E eu acho que a madeira é uma grande força para a gente investir, para a gente cuidar e para a gente deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Então, eu queria agradecer novamente, Maíra, a tua participação aqui, com o teu conhecimento aí, e deixar sempre as portas abertas, né? Para você vir mais vezes aqui, contar pra gente o que a Arauco tá fazendo por aí. Obrigada, Matheus, também, pela companhia. E esse foi mais um Pocket with Flow. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente.